eu gostaria de agradecer a presença de todos, dizer que é bastante enriquecedor ver uma sala cheia assim, né, com os nossos alunos, demonstrando o quanto estão ali aptos interessados a conhecer coisas novas, a adquirir novos conhecimentos. E para que possamos dar início, eu vou chamar aqui os nossos integrantes da mesa de hoje. Então, o nosso primeiro convidado, Tobias da Vai Vai, membro do Conselho da Faculdade Zumbi dos Palmares. Professor Robson Ferreira, coordenador de graduação e pós-graduação. Nosso querido reitor, professor Dr. José Vicente. E o nosso ilustre convidado hoje, o senador Cristóvão Buarque. Eu agradeço também aos nossos coordenadores que estão aqui presentes e peço para que se sentem aqui para compor a nossa mesa. Professor Marcelo Galdino, coordenador do curso de Gestão e Segurança da Informação. Professor Hamilton Jesus, coordenador do curso de Administração e Publicidade e Propaganda. Convido também professora Daniela Pio, e convido para esse momento convido também o professor Luiz Terra, professor Marcos Alexandre, professor José Carlos e professor Luciano. Para que possamos dar sequência, convido Tobias da Vai Vai, presidente de honra da Faculdade Zumbi dos Palmares. O hino? Tá. Gente, eu peço perdão, porque é a minha primeira vez nessa condução dos trabalhos. Então, nós vamos ao hino. Então, por favor, todos de pé, em posição de respeito, para que possamos ouvir a execução do hino nacional.
Então, para a abertura das falas de hoje, agora sim, eu convido Tobias da Vai Vai para que possa aqui cumprimentá-los e possamos abrir os trabalhos. Por favor. Boa noite, meninos, boa noite, meninas. É um prazer enorme estar aqui e um momento até de emoção, porque passados aí quase 30 anos da fundação da Afrobras, em 96, o que era um sonho se tornou realidade. E muitos de vocês, até, não muitos assim, né? Mas alguns aí não eram nem nascidos, ou então eram bebês, né? Quando a gente sonhava, eu, Zé Vicente e mais alguns companheiros e companheiras, com esse momento de poder estar aqui vendo tanta gente preta se formando com um futuro aí pela frente, o futuro desse Brasil bem diversificado. E mais feliz ainda de ver figuras do samba aqui também, como a Simone Tobias, tradicional, família ali do camisa verde e branco. Nem onde ela está? Está por aí, eu vi em algum lugar. Ah, está lá. Tobias, mas não somos parentes, quer dizer, somos irmãos de samba, de sangue, né? E fico muito feliz e emocionado realmente de poder estar aqui. Gente, que Deus abençoe a todos vocês, continue dando essa força, que Papai do Céu continue iluminando o caminho de vocês, porque não existe, como diz o nosso reitor, a gente nunca vai conseguir a liberdade a não ser através dos livros e da educação. Valeu. Obrigada, Tobias. E realmente, né, ver uma sala de aula em uma universidade com esse olhar, com esse cuidado, nos engrandece e faz com que nós estejamos ainda mais firmes na luta da educação para uma educação de qualidade, né, e que alcance a todos e todas. Na sequência, convidamos o professor Dr. Robson Ferreira, coordenador de graduação e pós-graduação, para que possa dar o seu boa noite. Boa noite a todas, boa noite a todos. É uma alegria, uma honra estarmos no dia de hoje dando início à nossa semana acadêmica. É um momento de bastante importância para nós, determina o início do nosso semestre, é uma abertura, e hoje temos a grata honra de receber o senador Cristóvão Buarque na nossa casa. Senador, seja bem-vindo mais uma vez, muito obrigado pela presença do senhor, e dizer da importância do dia de hoje e dos dias que virão, né? Então, só para a gente poder fazer aqui rapidamente, doutor Zé Vicente, um alinhamento com os nossos queridos alunos. Amanhã nós teremos um outro tema bastante importante, carreira e empregabilidade. Na quarta-feira nós teremos tecnologia e educação. Na quinta-feira, racismo estrutural na vida cotidiana. E na sexta-feira teremos então a apresentação da nossa atlética, para aqueles que se interessam e queiram participar. Teremos também roda de capoeira. Vai ser um dia lúdico, festivo, diferente das semanas acadêmicas anteriores. E lógico, nós esperamos contar com a participação de todos vocês, que a festa é para vocês. Muito obrigado. Convido agora o nosso reitor, excelentíssimo senhor Dr. José Vicente. Bom, nós vamos começar do jeito que nós começamos todas as nossas atividades, não é? Dizendo o nosso bom dia, o nosso boa tarde, o nosso boa noite para aquele que nos inspira, para aquele que nos empresta o próprio nome, para aquele que começou a luta lá atrás, permitiu que com a sua luta nós pudéssemos chegar nos dias de hoje com muitos desafios, mas livres, não é? E capazes de construir o nosso próprio caminho.
acho que todo mundo já sabe, mas vou repetir. Eu vou falar boa noite, Zumbi dos Palmares, né, e vocês precisam responder em alto e bom som, boa noite, Zumbi dos Palmares. A primeira não vale nota, é só um vocalize, mas a segunda já valendo nota para o semestre. Boa noite, Zumbi dos Palmares! Ministro, pode melhorar, né? Agora valendo nota. Boa noite, Zumbi dos Palmares! Uma salva de palmas para todos vocês. E seguramente ninguém pode ter dúvidas de que essa é uma ótima noite, né? É só fazer, como se diz na gíria, aí, o teste do pescoço, né? Olhar para o lado e ver tantas meninas e tantos meninos negros dentro de um ambiente de ensino para reiniciar mais uma trajetória de trabalho, mas juntos, construindo, fortalecendo e ampliando a nossa história. E a história é uma história que se faz com os amigos, com os parceiros, com os aliados, e nessa noite a gente está feliz de novo, porque seguramente no quilombo de Zumbi dos Palmares e de todos os demais quilombos, mesmo nos quilombos, nos 5.600 quilombos ainda hoje existentes no nosso país, é isso que sempre se fez: sentar-se à mesa, homens, mulheres, negros, brancos, indígenas, até os mouros, né, para construir um caminho alternativo, uma sociedade alternativa de liberdade, né, onde a dignidade da pessoa humana seja o centro e onde ninguém seja distinguido pela sua origem, pela sua cor ou pela sua pele. Então, hoje a gente está reproduzindo o quilombo de Zumbi dos Palmares. E por conta disso, eu quero, na figura da nossa queridíssima professora Daniela Pio, não é? Saudar todo o nosso corpo docente, os nomeados, os que não estão aqui nesse dia, os que não foram nomeados, e, da mesma maneira, agradecer a cada um de vocês, né, por estarmos juntos há tanto tempo construindo essa estrada e por, nessa noite, nesse semestre, iniciar mais essa jornada. Agradecer também, né, na pessoa da professora Sandra, todos os nossos colaboradores, todos os nossos amigos que ao longo do dia, do mês, da semana, manter essa casa em ordem para que possa receber todos vocês. Cumprimentar, num abraço muito afetuoso, o professor Robson, não é? E na sua pessoa todo o nosso time técnico aí, que acabou de sair, né, de uma visita do MEC ainda na sexta-feira, né? Nosso curso de publicidade passando pela visita do MEC, como foi o do direito, como foi da administração, enfim, cumprindo todas as nossas jornadas. Um abraço muito afetuoso para o Tobias da Vai Vai, nosso presidente de honra, né, Tobias? Se vocês não sabem e não viram, o Tobias, dentre tantas outras habilidades, é também um ator, né? E eu fui nessa sexta-feira, nesse sábado, né, ver o Homem da Máscara de Ferro, né, lá no Teatro Santander, em que o Tobias está quebrando tudo, tá, né, fazendo uma representação muito bacana. Parabéns, Tobias. Está convidado, né? Mas dizer, Tobias, que o nosso sonho continua frutificando, né? E a gente pôde, né, você dizia que a gente precisava criar uma escola de samba, do samba, né? E nós criamos uma escola de samba, onde o samba agora, né, sai de lá dos baixos dos viadutos para agora estar aqui dentro do ambiente acadêmico, fortalecendo, robustecendo esse trabalho. E, por fim, agradecer esse nosso irmão, né, amigo e camarada, que deve ter sido nessa noite a trilionésima vez que a gente explora o nosso querido professor Cristóvão Buarque. Todas as vezes ele nos atende para vir conversar com a gente, para vir falar com a gente, para vir convocar a gente para essa luta, que é a luta da vida dele, a educação, não é? E que é também a luta que a gente procura honrar no aprendizado que foi estando ao seu lado ao longo de todo esse tempo. Então, queridíssimo amigo, né, aliado, professor, camarada, muito obrigado por tudo que o senhor sempre fez pela educação, muito obrigado por tudo que o senhor sempre fez pela cidadania, pelo combate ao racismo, à discriminação racial. Muito obrigado pela defesa em conteste dos professores, né, que sempre lhe alimentou.
E muito obrigado por, nos momentos mais importantes da nossa instituição, o senhor sempre está presente, né? Esteve em todas, então a gente é muito grato. E tem uma questão que talvez sintetize a importância desse momento para todos nós e também para o nosso querido professor Cristóvão Buarque, que o professor Cristóvão Buarque foi o ministro da Educação que assinou, né, a Lei da História do Negro e História da África. Então, já naquele tempo, né, 2003, o nosso ministro da Educação entendia que se a gente quisesse fazer uma mudança muito profunda nessa compreensão do respeito, da tolerância, não é? E, sobretudo, da igualdade entre todos os brasileiros, nós deveríamos começar tudo isso no banco escolar, com uma história que coubesse todos e com uma história que trouxesse o negro na sua forma positivada, com as suas realizações, as suas construções, e tudo de bom que ele ajudou, então, disponibilizar para esse país. E, quando o senhor retorna aqui hoje, nós nem com a cavalaria conseguimos ainda fazer com que essa lei seja cumprida aqui no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo e no Brasil. Então, talvez esse é um desafio que fica colocado para todos vocês. Nós não conseguimos cumprir uma lei para fazer com que a história do negro e a história da África pudesse se tornar realidade. E vocês serão juristas, serão administradores, serão professores, serão publicitários e têm já um compromisso e também um desafio para levar adiante. Mas, queridíssimo amigo, nosso governador, nosso senador, nosso ministro da Educação, nosso intelectual, nosso educacionista, não é? Nós estamos honrados e agradecidos mais uma vez pela gentileza da sua presença. Seja muito bem-vinda, a Zumbi é sua. Falando um pouco sobre o nosso convidado de honra, o professor Cristóvão Buarque é economista, educador, professor universitário, foi o criador do Bolsa Escola, que foi implantado pela primeira vez em seu governo no Distrito Federal, foi reitor da UNB, a Universidade de Brasília, foi governador do Distrito Federal, senador, ministro da Educação, e um escritor. Os livros dele são bastante significativos para entender o Brasil, para entender a educação. E, dentre tantas outras coisas que o senador realizou, a minha é muito particular, o projeto Escola Candanga, no qual se pensa ali um projeto de escola voltado para a população essa esquecida, excluída dentro desse processo dominante. E hoje vamos ter a oportunidade de ouvi-lo. E reforço aqui o último livro, né, o mais recente, melhor dizendo, A Última Trincheira da Escravidão, que foi aqui publicado pela Universidade Zumbi dos Palmares, está à disposição. E passo a palavra, então, ao senador, para que a gente possa aprender ainda mais sobre a história do Brasil. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite a cada uma e a cada um de vocês. Eu quero inicialmente dizer da satisfação de estar aqui nessa universidade que eu reputo uma das maiores experiências do ensino brasileiro, ao ponto de que ele sabe, José Vicente, que eu defendo como um candidato brasileiro ao Prêmio Nobel da Paz, pelo que ele tem feito na luta pela educação superior voltada para nossos afrodescendentes, nossos brasileiros jovens que, por diversas razões sociais, não tiveram a mesma chance de entrar na universidade que existem
e que ele consegue fazer com que estudem aqui. Quantas vezes eu for chamado, eu estarei aqui. Além disso, porque o livro A Última Trincheira da Escravidão, eu tenho muito orgulho de ter sido publicado pela editora Zumbi dos Palmares. Dito isso, eu quero dizer para vocês que aqui atrás está escrito: nossa missão é deixar de existir. Parece uma frase esquisita, difícil de você perceber no primeiro momento, Tobias, mas tem tudo a ver. Esse é o propósito de qualquer um que luta pela justiça, é deixar de ser necessária a luta, fazer com que a luta já não seja necessária porque ela se realizou. Então eu gostei muito dessa frase, que eu não conhecia. Nossa missão é deixar de existir, que pode ser dito de uma maneira mais clara: deixar de sermos necessários. E aí vem a pergunta que tem a ver com o que o reitor falou: por que nem a cavalaria consegue fazer com que certas leis sejam executadas? Sempre as leis que são feitas para beneficiar aos pobres, aos excluídos, aos escravos, aos afrodescendentes. Por quê? É isso que eu vim falar para vocês, sem saber que ele ia usar a frase da cavalaria, que eu nunca tinha pensado. Mas por que essas leis não se cumprem? Faz 20 anos da lei que eu assinei junto com Lula, presidente, em 2003, criando essa necessidade de ensinar-se no Brasil a história da África e a história do povo negro. Porque até hoje, 20 anos depois, 1/5 de século, ela ainda é necessária, ou seja, ainda não podemos deixar de existir. Teoricamente, quando você assina a lei, você não precisa mais existir, cumpriu sua missão. Mas se a gente for lá atrás, a gente vai ver que não foi só esta lei, que nem as cavalarias conseguem executar. Vamos pegar a primeira lei, e de lá para cá foram mais de 100, como mesmo o Zé Vicente me lembrava, uma centena de leis sobre quebrar o preconceito racial. Qual foi a primeira, se a gente for situar? Teria sido a lei do ventre livre, que veio acabar com uma aberração ainda maior do que a própria escravidão, que era o fato de uma criança nascer escrava. Essa lei só surgiu 320 anos depois da escravidão. Por que demorou tanto? É aí que eu quero falar. Porque que nem a cavalaria consegue cumprir as leis. É que há uma disputa entre a política, que faz a lei, e a mente do povo, no sentido do país inteiro. Há um choque entre certas leis e a brasilidade, que começou quando chegaram os portugueses e encontraram os índios. E ali começou a brasilidade da desigualdade e da aceitação da desigualdade, que se mantém até hoje. A mente brasileira, essa brasilidade do ponto de vista negativo, e tem muitas coisas positivas também da brasilidade, ela dribla as leis. Não queriam a lei do ventre livre. Os juristas diziam que isso era uma aberração. Como possível uma mulher que pertence ao seu senhor, o seu filho não vai ser escravo também? Do ponto de vista jurídico, é capaz de você dizer: é verdade. A aberração é haver a escravidão. Havendo a escravidão, o filho tem que ser escravo. Foi difícil a luta naquela época para convencer a aprovar uma lei que dissesse: não, ao nascer ele é livre. E passou em uma votação muito apertada na Câmara de Deputados.
quase não passa, em 1871, aquela lei. Passou. Mas o que é que essa mente brasileira, obviamente dominada pelas elites, o povo não é culpado, mas o povo entra também nessa lógica, nessa mente. O que é que a elite fez? Se submeteu à força política daquele momento, que por maioria fez a lei do ventre livre. Mas driblou a lei. Como driblou? E isso tem tudo a ver com o que a gente vai falar no final de qual é a nossa luta para não sermos mais necessários. Driblaram a lei do ventre livre quando perceberam que o ser humano, diferente dos outros animais, ele nasce duas vezes. Ele nasce quando sai do ventre da mãe e ele nasce quando entra na escola. Os outros animais não precisam entrar na escola. Eles saem do ventre da mãe pronto para enfrentar o mundo. Seus instintos são suficientes para que ele caminhe pelo instinto. O ser humano não. O ser humano, ele tem que ser solto e ficar livre depois de solto. O verbo soltar não é sinônimo do verbo libertar. A lei do ventre livre soltou os filhos das escravas, quebrou as algemas, mas não libertou. Porque para você ser livre, você não tem algemas lhe amarrando as pernas nem os braços, mas você tem que ter um mapa que diga por onde caminhar, para onde você quer ir. Qualquer pessoa sem o mapa é solto, mas não é livre. E o mapa vem da escola. O mapa vem da educação. É a educação que nos diz como caminhar com dois propósitos. Um, caminhar na busca da felicidade pessoal. E dois, caminhar para melhorar o mundo onde você vive, a partir, sobretudo, da sua comunidade e do seu país. Nós soltamos os filhos de escravos, mas driblamos a lei não dando escola a esses soltos, mas não libertos. E isso demorou 20 anos até vir a Lei Áurea. Mas a Lei Áurea teve o mesmo destino. Soltou os 800 mil escravos que ainda existiam naquela época, mas não os libertou, porque não deu escola para eles, e nem terra. Porque naquela época, sem terra, não tinha mapa, porque era a terra que lhe permitia sobreviver, e quem não sobrevive não caminha para a própria felicidade. É o ponto de partida do caminho. Não deram terra, nem deram escola. Driblaram outra vez a lei aprovada pela política para atender ao que se chama de atavismo, aquilo que está arraigado, aquilo que vem do passado, o atavismo moral. Claro que uma moral indecente. Podemos chamar de ética, para não chamar de moral. Não demos escolas. Eu digo, não demos o Brasil aos que foram soltos. E, por incrível que pareça, isso demorou mais de 100 anos sem dar escola aos descendentes sociais dos escravos. Eu digo descendentes sociais porque incluo aí os pobres brancos também. Mas quase todos, descendentes sociais dos escravos, os pobres, são quase todos também descendentes raciais dos escravos. A lei que garante vaga nas escolas a partir de 4 anos é de 2008. Mesmo ano em que tem outra lei que diz que é garantia de vaga até os 17 anos. Durante todo esse período, mais de 100 anos, da chamada abolição, que na verdade foi a lei da soltura,
não da libertação, durante 100 anos, não se deu escola para todos os brasileiros. Chegamos a fazer, um ano depois da abolição, ou soltura, a República. Criamos uma bandeira que tem um texto escrito nela, coisa rara no mundo. São raríssimos países que têm texto escrito. E os poucos países que têm texto escrito é por razão religiosa. São os países, alguns países muçulmanos que têm uma frase tirada do Corão. Nós escrevemos uma frase e não ensinamos o povo a ler. No momento em que os republicanos fizeram a república e inventaram aquela bandeira, que é a nossa bandeira até hoje, 90% da população não sabia ler, portanto não reconheceria a bandeira, porque se você misturasse as letras, eles continuavam pensando que era a bandeira do Brasil, mas já não era. Ou se em vez de português colocasse em outro idioma, já não era, mas eles não saberiam. E a verdade é que hoje, 130 anos depois, 10 milhões continuam sem reconhecer a bandeira porque não sabem ler o Ordem e Progresso. E desses 10 milhões, eu estimo que 7 a 8 milhões são diretamente afrodescendentes. São descendentes raciais dos escravos. Os outros não são descendentes raciais, mas são descendentes sociais dos escravos. Driblamos a lei áurea, não dando escola. Aí se diz, mas e agora? Agora já tem as vagas. Realmente hoje é garantido. A lei, que eu não lembro o nome, que diz que tem que ter vaga a partir dos 4 anos, está escrito que no dia do aniversário de 4 anos, o pai, a mãe, pode pegar a criança e levar para a escola mais perto de casa. E dizer, eu trouxe minha criança. Está na lei. Isso não é cumprido. Porque as cavalarias não conseguem, Zé Vicente, fazer cumprir essa lei. Este é o problema. Nós temos um divórcio entre a política e a mente. E enquanto ficarmos só na política, mesmo ganhando com as leis, continuamos sendo necessários existir. Porque temos que continuar na luta para ganhar a consciência, para ganhar o espírito do Brasil. Veja que não para aí esse uso da mente brasileira para driblar as leis. Nós temos, ultimamente, a lei, por exemplo, das cotas. Uma lei magnífica. Uma lei que diz, não é possível deixar que os descendentes sociais dos escravos, especialmente os descendentes raciais, disputem vaga na universidade com aqueles descendentes dos escravocratas, não necessariamente por terem sido donos de escravos, mas por sermos brancos, somos descendentes dos escravocratas. Não tem sentido. É preciso criar um sistema que priorize vaga para essas pessoas. Agora vejam como até essa lei, que é muito positiva, está sendo driblada. Primeiro, pelo pequeno número de vagas para as cotas. Segundo, porque essa elite brasileira começou a migrar com seus filhos para as outras universidades, deixando as cotas para as universidades que eles já não querem. Pouco a pouco, as elites brancas, no caso do Brasil, porque há sim uma cor para os excluídos e há uma cor para as elites, estão procurando outros caminhos, outras universidades, outros centros que não são universidade, institutos disso, instituto daquilo, centro disso, centro daquilo, e a lei das cotas, continuação daquela antiga lei do ventre livre,
começa a ser driblada ela também. E a lei que coloca o ensino de história também não é cumprida, até por uma razão simples. Quando passa a ser obrigação ter vaga nas escolas, como é que nós, a elite, a mente brasileira fez para driblar? Agora tem que ter vaga para todo mundo. Como é que fez? Simples. Disseram, deixa, matricula. Mas a gente tem escola senzala para os pobres e escola Casa Grande para os ricos. Eu não vou dizer que são as escolas públicas que são senzala. Tem escola pública boa. Mas o fato é que no Brasil nós cometemos a indecência de dizer que existe escola boa e escola ruim. É uma indecência isso. Alguém já ouviu dizer que tem oxigênio bom e oxigênio ruim? Não existe isso. Você pode até um hospital que não tem oxigênio, mas oxigênio ruim não tem. Escola é um balão de oxigênio da mente. Não pode ter boa ou ruim. Elas podem ensinar coisas diferentes, temas diferentes, usar métodos diferentes, mas tem que ter a mesma qualidade. Tem que ter a mesma qualidade na formação dos professores, no salário dos professores, na qualidade da edificação, no conteúdo ensinado, embora de forma diferente, conforme o professor queira. Não é possível que tenha escola onde o aluno, desde pequeno, aprende um outro idioma além do português, e escola onde não se aprende outro idioma, no mundo contemporâneo, global, em que não falar um idioma além do seu é ser analfabeto para a contemporaneidade. É indecente escola boa e escola ruim. E é na escola, isso é que eu quero chamar a atenção, onde a gente vai ganhar a luta pela mente, pela alma. Não é no parlamento. No parlamento a gente ganha a luta política com as leis. Mas é na escola que a gente ganha a luta da consciência nacional. É tendo todas as escolas desse país com a qualidade máxima para todas as crianças, independente da renda e do endereço. Como é na maior parte dos países que têm condições disso, como o Brasil tem condições. Nós falávamos hoje, o último a abolir a escravidão. Nós fomos o último a criar uma universidade na América Latina. Nós vamos ser os últimos a ter um sistema escolar que seja da máxima qualidade para todos? Parece que sim. E aí eu quero colocar, como é que a gente faria isso? Qual é a luta que a gente precisa realizar para deixarmos de existir sem fazer falta? Porque já teremos realizado nossa missão. Eu não vejo outra maneira a não ser com dois propósitos claros. E eu falo da educação de base, não falo do ensino superior. As escolas têm que ser públicas. Não vamos ter educação com a mesma qualidade para todos, enquanto existem escolas particulares e escolas públicas. Não vão ser iguais. E eu quero dizer aqui que, para mim, há uma diferença entre escola estatal e escola pública. Um ente pode ser estatal e não servir ao público, como um hospital ruim não serve ao público. E pode até ter um dono, pode ser uma fundação, pode ser uma entidade e ser público. Para ser público precisa, ter qualidade. 2, não cobrar. Aí diz, mas como é que pode não cobrar se tem um dono? O Estado paga para que a pessoa estude em uma entidade que é uma escola onde uma entidade zela pela gestão.
e recebe uma taxa. A gente não faz isso com o transporte urbano. O transporte urbano é público, mas a empresa tem um dono. O ônibus tem um dono. Não precisa ser estatal. Até pode ser estatal, mas não precisa. O que é preciso para que seja público? Uma empresa de ônibus. Que o caminho que segue o ônibus seja definido pela prefeitura e não pelo dono. Que a qualidade do ônibus siga regras e não conforme o dono quer. Que a passagem seja determinada pelo governo e não pelo que o dono da empresa quer. Se o ônibus é confortável como o Estado quer, se a tarifa é definida conforme o Estado determina, levando em conta uma taxa de administração para o dono, mas ele não cobra quanto ele quer. Se segue a rota definida pelo Estado, é público. Nós temos que publicizar a educação de base. Claro que dando um prazo, 30 anos, por exemplo, para que as escolas sejam públicas. E o segundo ponto, para mim, que talvez muitos, sobretudo em estados como São Paulo, Paraná, não gostam, é que as escolas têm que ser federais. Não tem como a escola ser igual no Brasil se ficar nas mãos dos municípios. Um município como Axixá, lá no meu Pernambuco, não tem condições de ter uma escola tão boa quanto aqui a Americana, em São Paulo. Ou mesmo a capital, mas com um número tão grande de crianças que São Paulo não tem condições de dar uma boa educação. Começa por uma condição necessária, não suficiente, para a qualidade da escola: o salário do professor. Enquanto o salário do professor da educação de base não for suficientemente alto para atrair os melhores quadros da juventude para a carreira do magistério, enquanto isso não acontecer, enquanto os melhores do ponto de vista intelectual, da dedicação, do talento, preferem outras carreiras e não o magistério, a escola não será boa. Precisamos pagar ao professor o salário, se não o maior de todos, dos maiores do setor público. Qual é o estado, qual é o município que tem condições de pagar, por exemplo, o valor que eu estimo de R$15 mil por mês, que faz com que o custo anual do aluno seja o mesmo número, R$15 mil. É o mesmo número, R$15 mil por ano por aluno, dá R$15 mil por mês de salário do professor. Nenhum município. E nem o Brasil, de repente. Mas o Brasil pode fazer isso numa estratégia de 20 anos, 25 anos. Assumindo o Brasil, o governo federal, as escolas de municípios. 200 municípios a cada ano. Em 30 anos, nós chegamos a todos os quase 6 mil que existem no Brasil. Quando fizermos isso, quando esse país tiver um sistema único, público, nacional, de educação de base, e as crianças podem chegar a uma escola com a máxima qualidade, independente da renda da família e do endereço onde mora, aí nós vamos poder falar com clareza da quebra do racismo, da quebra do rendismo, que é outra coisa que a gente esquece. O Brasil não tem um preconceito só de raça, tem um preconceito de renda. Quem não tem renda não entra numa escola boa, não entra num hospital bom. É um preconceito também. Claro que não é um preconceito para ter um sapato da moda, porque aí não faz parte do essencial. Claro que não vamos exigir que todos tenham um melhor carro, um bom carro, ou talvez mesmo ter carro. Mas educação, saúde, a gente não pode imaginar que seja desigual. Quando a gente tiver isso, aí as leis vão funcionar. Aí não precisa dar mais das cavalarias. Aí a gente pode começar a deixar de existir, porque nós cumprimos a missão de que nesse país, através da educação,
a gente começa a quebrar a exclusão, que é uma maneira de dizer o preconceito. O preconceito é a exclusão de alguém pela raça, ou pela pobreza, ou por uma deficiência física que a gente tem que compensar. Eu, nessa semana de calouros que está começando, eu agradeço muito ter sido convidado para estar com vocês, e graças a uma coincidência de eu estar aqui hoje em São Paulo, que eu cheguei hoje, vou ficar uns dias, graças a essa coincidência eu posso estar com vocês fazendo um apelo. Um apelo no sentido de comecemos a lutar para, percebermos que não adianta ganhar no parlamento se não ganhamos na escola. Não adianta ganhar no poder se não ganharmos na consciência. Não adianta mais leis, e olhe que é necessário. Eu estou dizendo que não basta, mas tem que continuar lutando por elas. Não basta se não ganharmos as consciências. Não adianta se não quebrarmos esse atavismo que vem de longe de que esse país tolera a desigualdade. Essa é a grande tragédia da chamada brasilidade, do sentimento de ser brasileiro, o sentimento de que desde pequenininho, cada um de nós, os ricos e os pobres, nascem e crescem tolerando a desigualdade, não sofrendo porque tem gente com fome. Tem 33 milhões de brasileiros que estão com fome. Mas tem uma coisa mais grave do que essas pessoas estarem com fome, é que tem na televisão, todos os dias, programa de gastronomia, programa de comida. Essa insensibilidade entre fome e gastronomia, fome e excesso, essa dicotomia que é a tragédia. Ter fome é uma tragédia, mas tem outros países que têm fome. Ter excesso, outros países têm. Mas essa convivência da escassez e do excesso é uma característica brasileira. E de alguns outros países também, que não entra aqui no caso, mas a gente pode encontrar outros. Essa é a tragédia. Quebrar esse sentimento brasileiro de convivência com a desigualdade. E a fábrica da desigualdade é a escola desigual. A escola com a mesma qualidade, onde brancos e negros, pobres e ricos estudem juntos, quebra o racismo, quebra o sentimento de separação, quebra os preconceitos, sobretudo se colocarmos ensino dando consciência. Daí a importância da lei de 2004. Mas mais importante ainda do que a lei que ensina o respeito à história da África e dos negros, que ensina para que o racismo seja enterrado, mais importante do que o ensino é a escola existir, porque sem ela não se ensina. Aí a cavalaria não consegue fazer as leis serem cumpridas. Nós precisamos, neste país, despertarmos para a necessidade de evitarmos esse pecado de nascimento que o Brasil tem. Na verdade, é mais de um. É o pecado de nascimento de não valorizar a educação. É o pecado do nascimento de ter tido 350 anos de escravidão. É o pecado de soltarmos sem libertarmos os escravos. É o escravo de agora termos escolas senzala e escolas Casa Grande. É um pecado. Esse pecado tem que ser vencido. Aí sim, pela política, de criar um sistema único, nacional, público, para a educação de nossas crianças. E que esse sistema, obviamente, para ser único no país inteiro, tem que ser público e tem que ser federal. Eu vim aqui, primeiro, pelo carinho com esta universidade que eu frequento desde o começo. Segundo, pela minha amizade, meu respeito, minha admiração
pelo reitor e todos vocês. Mas terceiro, porque eu acredito que algo fica dessas conversas. E se algo fica dessas conversas, a gente vai ganhar e nem vai ser preciso cavalaria. Nós vamos ganhar aos poucos a consciência desse país, até porque temos um aliado. É que está tão caro não fazer isso, para enfrentar a violência, para matar a vergonha que nós sentimos no Brasil, para ter uma economia sem eficiência, para fazer, está tão caro nós formarmos médicos e os nossos enfermeiros não saberem que não lavando as mãos passam bactérias. Está ficando caro demais. Esse país vai descobrir que tem que educar todo mundo. Esse país vai descobrir que está tão caro manter a segurança ao redor dos condomínios fechados, que vai descobrir que é melhor educar todo mundo. Então o momento é favorável. Obviamente eu falo em momento medindo em anos e décadas. Mas mesmo que eu achasse que não é um momento favorável, mesmo que eu achasse que aqui ninguém vai se interessar ou querer ficar com a sementezinha dessa frase, nossa missão é deixar de existir, mesmo que nada disso houvesse, eu venho aqui também, porque na idade que eu cheguei, eu não tenho nada melhor a fazer do que estar conversando sobre esse assunto. Eu não tenho nada melhor do que usar minha energia tentando promover essa ideia de que esse país precisa pagar os seus pecados da convivência, da tolerância, da aceitação com a desigualdade, com o preconceito. Então eu venho aqui, sinceramente, porque eu gosto de fazer isso, porque para mim faz parte dos anos que eu ainda tenho adiante. E como eu vim por esse prazer, por essa realização pessoal, pela satisfação de estar com vocês e com o nosso reitor, eu só posso dizer que eu tenho esperança que isso se transforme aos poucos numa grande luta nacional, mas que se não se transformar, eu só tenho a dizer muito obrigado por repartir essa noite comigo. Grande abraço a cada uma e a cada um de vocês. Obrigado. Bom, depois dessa aula, né, desse conteúdo tão importante que o professor trouxe, nós gostaríamos de abrir para que vocês também pudessem fazer algumas perguntas. Então, vamos abrir para 2, 3 questões, para que os nossos alunos possam contribuir. O microfone lá embaixo? Esse aqui vai, eu acho que vai. Então, tem um aqui. 2. Boa noite. Boa noite a todos e a todas. Reitor, senador, eu sou do quinto semestre, turma do quinto semestre, um grande abraço. Professor, é muito importante você falar da educação, eu sei que é uma trajetória, é um trabalho que você faz de longa data. A gente sabe como a educação no país tem um olhar, às vezes, muito idealista, né? Você imagina um tipo de educação no país, mas está dentro da ideia, e na transformação a gente sabe como isso é complicado e difícil. Então vou ter que vir para cá, eu acho. Para cá, né? Para cá. E aí eu queria fazer a pergunta, nesse momento histórico que nós estamos vivendo, falando de educação, tentando construir uma saída, tanto na questão do racismo, mas na questão também da nossa história.
Como é que o senhor vê hoje essa questão da educação no maior estado do país, que é o estado de São Paulo, nessa polêmica em relação à educação digital e a educação se distanciando da leitura? Eu acho que é um tema que perpassa toda a nossa consistência, mas ainda mais na questão do direito, que é um campo onde a gente tem que se aprofundar em muito. Então, eu queria ouvir do senhor como é que o senhor vê isso, independente aí da visão ideológica, mas do ponto de vista crítico em relação a esse distanciamento da educação de São Paulo. Eu podia responder de maneira bem simples. É um absurdo o que o secretário tentou fazer e não conseguiu. Absurdo. Essa ideia de suspender livros impressos e adotar todos os livros digitais. Mas, sinceramente, eu quero acrescentar uma coisa. Isso está desviando o nosso debate. Nosso debate tinha que ser qual é a qualidade das edificações, qual é o salário do professor, qual é a formação do professor, se o professor está tendo sabático para estudar depois de alguns anos, o que é que a gente quer ensinar, independente do livro ser digital ou ser impresso. Eu temo que, mais uma vez, e não é a primeira, em vez de fazermos uma discussão, o reitor gosta da palavra, entre educacionistas, estamos fazendo um debate entre educadores. Qual é a diferença? O educador discute como é que deve ser a sala de aula para que o aluno aprenda. Livro digital ou livro impresso? O educacionista discute como é que eu quero que seja o sistema educacional. A gente, mais uma vez, está caindo no debate sobre o lado educador e não o lado educacionista. Eu quero discutir como fazer para que o filho do pobre estude na mesma escola que o filho do rico. E não se vai ser livro impresso ou livro digital. Agora, neste instante em que tem esse assunto, temos que ser contra a proposta do prefeito. Não, do governador e do seu secretário. Tem que ser contra. Mas não fiquemos nisso. Isso é um detalhe. O detalhe é que as escolas são desiguais. O detalhe é que os professores ganham pouco. O detalhe é que, por conta de ganharem pouco, muitos professores trabalham pouco. O detalhe é que apenas metade dos alunos estão chegando ao ensino médio. E desses, no máximo a metade termina o ensino médio, que permite dizer essa pessoa está alfabetizada para o mundo contemporâneo, que exige um ofício, exige um idioma mais do português, exige falar muito bem português, exige saber as bases da matemática, da física, da química, da biologia, exige participar do debate político com os assuntos nacionais e com os assuntos internacionais. Senão, não está alfabetizado para a contemporaneidade. Então, o secretário está equivocado, até porque ele fez isso não como educador nem como educacionista. Ele fez para gastar menos dinheiro. Agora, dito isso, vou falar um pouquinho como educador também. Nesse momento, tem que permitir livro impresso e livro digital também, porque a tecnologia está avançando. Então não dá para proibir o digital, até porque as crianças gostam também. Além disso, o livro digital que esse secretário pensa é um livro igualzinho ao impresso, sem papel, em que as letrinhas aparecem ali digitalmente. Mas daqui a alguns anos, e já hoje, o livro digital não é isso. O livro digital é um livro que fala, é um livro que tem filmes dentro, é um livro que tem som, é um livro de história em que fala em Luther King, e põe Luther King falando, não apenas escreve Luther King digitalmente, em vez de ser impresso. O livro digital daqui para frente é um livro em que a aula de geografia, o aluno vai viver assistindo, participando do fenômeno que ele está estudando. Não sei se vocês sabem, quem inventou quadro giz e quadro negro
foi um professor de geografia, porque é o que é mais difícil de você dar aula sem um quadro negro, é geografia. O resto você fala. Geografia você tem que desenhar. Mas desenhar hoje uma montanha é uma coisa antiquada. Hoje você põe no livro ou numa lousa inteligente, você põe o Everest e o avião dando a volta e caminhando. Você vai dar aula sobre vulcão, você consegue entrar no vulcão dentro de um livro digital. No futuro, a gente vai caminhar para isso. Mas o digital interativo, o digital com movimento. Eu até brincava hoje com um jornalista, dizendo, no futuro, você vai lendo o livro digital, você vai sentir até o cheiro, o que não dá hoje ainda, né? Pensou uma aula sobre Paris em 1300, em que você sente o cheiro dela naquela época, que devia ser um mau cheiro terrível. Não dá para sentir o cheiro, mas dá para ouvir o barulho, como era naquela época. Não que tenha gravado naquela época, mas você reproduz e põe ali. Gente, vamos ter um debate entre educacionistas. O Brasil ser campeão mundial de educação e a escola do mais pobre tão boa quanto a escola do mais rico. Essas são as metas educacionistas. Aí também vamos discutir como educadores. Livro digital ou livro impresso? Agora e daqui a 10 anos, a gente vai chegar aí como é que deve ser no Brasil. Não aceitar o que esse governador e o secretário quer, mas não cair no jogo dele, de achar que esse é o grande tema de hoje. O grande tema de hoje é que a escola é desigual. O grande tema de hoje é que a gente tem que acabar com essa história de escola senzala e escola Casa Grande. Não é possível. Tem escola aqui em São Paulo hoje que cobra 12 mil por mês, particular. E o governo gasta quanto com os alunos da escola pública? Essa desigualdade tem que desaparecer. Vai ser com livro didático ou não? Com livro digital ou não? Esse é um debate que a gente deve dar liberdade, inclusive, ao professor de escolher, e não o secretário determinar. Deixa o professor com os alunos, um escolhe digital, outro escolhe impresso. E o processo vai dizendo qual é o melhor. Não caiamos na ilusão desse debate. Não aceitemos, protestemos, mas não caiamos. Isso não é o fundamental. O fundamental é que nossa escola é ruim comparada com as melhores do mundo e tem uma desigualdade absurda entre quem pode comprar uma boa educação e quem não pode. Esse sim deve ser o grande tema nosso. Não sei se respondi plenamente, mas é isso que eu gostaria de dizer, como educacionista e como educador. Boa noite a todos, né? Meu nome é Eugênio, estou aí no 6º semestre de Direito, sou professor de História no estado de São Paulo, né? Infelizmente ainda na condição de contratado, essas subcategorias, né? Foi criada aí no estado de São Paulo, criando inclusive uma separação entre a própria categoria, que muito vem nos prejudicando, principalmente no sentido das reivindicações, principalmente salariais. A pergunta que eu tenho a fazer ao senhor Cristóvão Buarque são duas, na verdade. A primeira é como enfrentarmos, digamos assim, o grande problema da progressão continuada, que ela está nos trazendo alunos que vai chegar no 6º ano, no ensino médio, que mal sabem escrever o próprio nome, né? Então isso é complicado, você passar um conhecimento histórico e sociológico, trabalho com as duas disciplinas, e a pessoa não sabe escrever. Então eu vejo que a progressão continuada é um dos grandes problemas, principalmente aqui no estado de São Paulo. Não posso falar pelos demais estados, pois não conheço, né, como funciona lá. Essa é uma das perguntas. A outra pergunta, senhor Gustavo Buarque, é a seguinte: como um professor pode sobreviver nesse país vivendo de subsídios?
aonde o salário base de 3.000 e poucos reais, o subsídio chegando a 5.000, aonde o imposto de renda já leva 27%, aonde o professor, como esse que vos falo nesse momento, tem que se submeter ao subemprego da escravidão moderna chamada uberização, por exemplo. Em que momento, né, nós vamos nos capacitarmos mais para atender melhor os nossos alunos? Esse é o grande dilema que eu tenho. Muito obrigado. Eu vou começar pela última pergunta. As três são muito importantes, na verdade foram três. Vou começar pela última. A pergunta sua é como é que o professor pode sobreviver. A minha pergunta é como é que o país pode sobreviver nessas condições. Não vai sobreviver. A gente precisa convencer, nessa discussão que eu quero fazer, que eu falo com vocês, a gente precisa convencer o Brasil de que, se você quer ver uma foto hoje de como será o Brasil daqui a 20 anos, basta olhar a foto de uma escola de hoje. Quando eu digo a foto, não é do prédio apenas, é do prédio, é do ânimo do professor, é da disposição do professor, é da competência e dedicação do professor. A foto que a gente vê hoje da escola brasileira, esqueça um prédio, fale a escola às 200.000 quase, não passa um bom retrato do Brasil do futuro. Não passa. Não tem bom futuro um país que o professor não tem um bom presente. E que o professor, como você diz, tem dúvidas da sua sobrevivência. Ou que para sobreviver tem que fazer bicos. Ou que chega em casa e as crianças pedem uma coisa que você não pode como professor, mas o seu vizinho não, mas uma outra pessoa, porque o vizinho deve ser da mesma classe, os filhos têm tudo. O professor tem que ser visto como o construtor do país. E aí eu quero confessar algo que pode incomodar. Como professor que eu sou, embora não fui professor da rede, sou professor até agora e sou professor aposentado da UNB, nós professores, nós perdemos essa garra de dizer nós somos os grandes construtores do país. E o que a gente faz não é por nossos filhos, é pelos filhos de todos os brasileiros. Nós perdemos isso. Eu acho até mesmo que, por razões ideológicas, nós, de esquerda, terminamos querendo fazer com que o professor fosse visto como mais uma parte do proletariado. Não tem como ter uma boa escola sem ter uma pessoa que limpe a escola. Não tem como ter uma escola se não tiver um pedreiro que construa a escola. Mas o professor é diferente. O professor é o construtor do país. Ele precisa do médico. Sem o médico, o menino não vai para a aula. Mas quem constrói o futuro não é o médico. O médico constrói o presente para que o menino tenha saúde e vá para a escola. Ou para que o professor tenha saúde e vá dar aula. Mas ele constrói o presente. O futuro é o professor. Nós precisamos criar essa mística outra vez. Nós precisamos nos livrar da imagem do professor Raimundo, naquela escolinha do professor Raimundo. Aquela imagem é linda do ponto de vista dramático. É uma coisa de gênio aquilo. Mas não é bom para o nosso ânimo, para o nosso espírito, para a nossa luta. A Finlândia, que é um país que não dá para comparar com o Brasil, obviamente, menor, pequeno, todo, eles acabaram até na Revolução Educacional, eles acabaram com o sindicato de professores. Lá o sindicato é da educação. Faz parte dos professores, os pais, os alunos mais velhos, os líderes sindicais de outras categorias, todos fazem parte. Porque eles dizem, a escola é tão importante que não é só o professor que deve lutar pelos seus direitos. Todos devem lutar pelos direitos dos professores. E aí adquire também o direito, esses que lutam pelo direito do professor, de exigir do professor. Então, minha colocação para você, não sobrevive o país cujos professores
não têm tranquilidade para sobreviver e viver bem, feliz, contente e com orgulho da profissão. Mas, para isso, nós precisamos retomar uma autoestima e assumirmos que nós somos os construtores do país. Veja que eu não disse que somos mais importantes. Não somos mais importantes do que a merendeira, do que o pedreiro que fez o prédio. Mas nós que somos os construtores do país. Eles são construtores do prédio. Quando a gente convencer o Brasil disso, a gente vai ter o que é preciso. Mas para convencer o Brasil disso, é preciso nos convencermos disso também. E hoje a gente está meio na baixa. Não estamos convencidos disso. Quanto à outra pergunta sua, da progressão continuada. Mais uma vez, como também no caso do digital, não tem resposta simples. A progressão continuada é um absurdo. Mas reprovar uma criança que não conseguiu passar e ela ficar para trás é um risco muito grande. Quando uma criança de 10 anos é reprovada e seus coleguinhas vão para uma série na frente e ele fica para trás com menores que ele perde o ânimo. Como é que nós resolvemos isso no Distrito Federal quando eu fui governador? A gente permitia que as crianças avançassem com os seus colegas de idade, mas ele não era aprovado. Ele progredia para assistir aula com os colegas da sua idade, mas ele ficava mais 2 horas revendo aquilo no que ele foi reprovado. Custou dinheiro para caramba. Foi preciso ter mais professores. Foi preciso ter mais instalações. Mas deu certo. Aliás, ela falou da escola Candanga. Como a gente chamou esse sistema escolar novo. Uma das coisas era essa. Devo dizer que foi um grande erro chamar a escola Candanga, porque não tem nada a ver. Foi um provincianismo de candangos, que somos nós de Brasília. Provincianismo. Devia ter botado um nome muito mais charmoso e mais universal, pelo menos nacional. Mas essa é a saída. Progride com os da idade, mas não progride com os da série. Está entendendo? Você fica devendo. Aliás, quando eu era criança, a gente era aprovado, mas ficava dependendo. Eu sou defensor disso. E não só professor, psicólogos. Toda escola tem que ter 1, 2, 3 psicólogos. Uma criança que não é aprovada, muito dificilmente é por debilidade intelectual. Existe, mas é muito raro. Em geral, é por algum problema psicológico. Porque teve bullying, porque os pais não estão bem. Então, é preciso você dar atenção maior, mas também não ficar reprovando e prendendo o aluno com crianças que não são da idade dela. E quanto à sua primeira pergunta, professor contratado, tem que acabar com isso. Eu não sei quem aqui tem conta no Banco do Brasil, não estou fazendo propaganda não, mas eu não acredito que o Banco do Brasil tenha funcionário contratado. Não acredito que quando uma funcionária vai dar à luz, ela é substituída por um contratado. Não. Eles fazem concurso, e se precisam de 10, contratam 12. É isso que precisa fazer com os professores. Tem que ter um grupo, vamos usar a palavra do futebol, na reserva. Pronto para entrar em campo quando for preciso. Isso também vai custar mais. Tem que acabar com isso de professor contratado, professor temporário. Professor não pode ser temporário. Professor tem que ser de uma carreira, que eu defendo nacional. Eu defendo nacional, mas não implantada de uma vez, que diga todos os 1 milhão, 2 milhões de professores hoje vão ser federais. Não, aí não dá. É uma carreira que vai ser implantada ao longo do tempo. E essa carreira não tem lugar para temporário. Mas como é preciso substituir? Por doença, temos muitas mulheres e grávidas e na idade fértil, e hoje o marido tem que ajudar mesmo na hora de ter filho, então vai ter que dar licença também. Nós precisamos ter um quadro de reserva para substituir, mas reserva permanente, não reserva temporária. Então, muito obrigado. 3 muito boas perguntas
que eu espero ter respondido. Nós vamos fazer essa última questão ao senador. A gente sabe que tem a fala dele é muito provocativa, nos faz refletir em muitas coisas, né? Mas diante do nosso tempo, eu vou passar a palavra para o colega e o professor faz a sua última consideração. Oi. Boa noite a todos da mesa, boa noite, senador. Meu nome é Adailton, sou do segundo semestre, Direito. Eu queria ouvir a sua opinião, senador. Eu acho que no ano de 2004, aqui no estado de São Paulo, surgiu o movimento Escola Sem Partido. Me parece que tem projetos em andamento no Congresso Nacional, algumas câmaras municipais já tentaram aprovar, assembleias legislativas. Eu queria ouvir sua opinião em relação a esse movimento, Escola Sem Partido. Essa é mais uma das propostas que surge dos que querem dominar a escola. Na verdade, a gente precisa de escola com todos os partidos, e não sem partido. As crianças têm que se acostumar com os partidos desde cedo, desde que entram na escola. E quando eu digo partidos, eu não falo só partidos políticos eleitorais. Eu falo partidos de todos os tipos, filosóficos, partidos se quer livro digital ou não digital. O debate tem que ser intenso. Todos os partidos, de todos os tipos, inclusive os partidos no sentido que a gente chama, que são os políticos eleitorais. Mas essa pergunta, que pode parecer incômoda, eu vou fazer uma mais incômoda ainda e vou responder. Por que você me pergunta também o que é que eu acho dos colégios cívico-militares? Para, na resposta, eu trazer um ponto sobre isso dos partidos, sem partido. Eu acho um absurdo a ideia de escola cívico-militar, escola militar. E o cívico também não precisa dizer. Da mesma maneira, porém, que escola sem partido, eu tenho feito uma pergunta. Por que surgiu essa ideia tão esdrúxula? E por que ela tem apoio? Os pais que eu conheço que têm filhos nas escolas cívico-militares, eles querem que continue essas escolas. Eles gostam. E as crianças gostam também. Essa ideia de escola sem partido, que é esdrúxula, tem apoio. Por quê? Porque nós, professores, nós temos errado muito. A ideia de escolas cívico-militares vem, por um lado, ideológico de neofascistas ou autoritários, mas vem também pelo nosso fracasso. Nós tentamos tantas experiências pedagógicas, algumas tão libertárias, que nós deixando que a escola caísse na indisciplina. Não tem como um aluno aprender se ele não respeita os colegas, se eles não respeitam o professor, se eles não chegam na hora, se eles entram quando querem, saem quando querem. A escola ficou tão indisciplinada que os pais preferem uma cívico-militar do que uma indisciplinada. Nós temos que lutar contra isso de cívico-militar, mas nos perguntando
Onde foi que nós erramos, que apareceu essa ideia maluca e que os pais apoiam? A mesma coisa vale um pouco para a escola sem partido. Por que surgiu isso? Em parte vem de razões ideológicas, vem de neofascistas ou autoritários, mas em parte vem também porque nós partidarizamos tanto a escola que as pessoas começaram a ter um desejo de acabar com os partidos. Está entendendo? Nós precisamos fazer autocrítica e brigar. Nós não estamos bem na educação. As escolas não estão bem. Por nossa culpa. Aí vem essas ideias esdrúxulas, malucas, que a gente tem que combater. Mas tem que combater propondo uma alternativa. Não é só ficar contra a escola cívico-militar. Tem que ficar contra. Mas é que dizer, olha, nós vamos fazer uma escola que não é cívico-militar, que é uma escola libertária, mas onde os meninos vão se comportar. Onde os meninos vão respeitar as meninas. Onde os colegas vão respeitar os outros. Onde todos vão respeitar os professores. Onde nós vamos ter um pacto de todos chegarem na hora e saírem no momento certo. Acabar a zorra. A escola cívico-militar é um produto da zorra que nós deixamos que chegasse às escolas. Voltando à imagem, com todo carinho e respeito ao grande Chico Anísio, a escola do professor Raimundo. Quem assiste aquilo quer cívico-militar. Não quem assiste para se divertir, a arte dramática. Quem assiste pedagogicamente quer. E o pior é que a escolinha do professor Raimundo está melhor do que muitas. Porque tem muitas por aí que são escolinhas do professor Raimundo com os meninos armados, com os meninos violentos. Você vê que lá todos respeitam o professor Raimundo. Todo respeito. Brincam, tiram sarro com ele, mas não tem violência, nem uns com os outros. Então, nós precisamos, na hora de fazer análise sobre essas ideias esdrúxulas que estão querendo nos impor os autoritários, combatermos, mas nos perguntarmos onde foi que nós erramos, que essas ideias estão surgindo. E nos comprometermos a ter uma escola tão boa que ninguém apareça com essas ideias esdrúxulas de escola sem partido ou de escola cívico-militar. É isso que eu tenho para dizer. E, mais uma vez, é uma pergunta que ajuda a refletir onde erramos, o que fazer e o que combater. Caso algum professor queira fazer alguma colocação, uma pergunta. Vou fazer um elogio, meu caro reitor, que eu não vejo muito por aí. Sabe qual é o elogio? Não teve uma pergunta sobre universidade e ensino superior. Onde eu vou por aí, ninguém quer falar de educação de base. Só quer falar das cotas, só quer falar das universidades. Eu vou querer parar aqui para que não surja pergunta sobre universidade. Porque realmente, hoje em dia, eu me dedico mesmo à educação de base. Até porque na hora que a educação de base for boa para todos, as universidades vão ficar boas, todas elas. Um aluno preparado que entra na universidade, puxa a universidade para cima, e os professores. Uma universidade onde os alunos chegam despreparados, puxa para baixo. Então, parabéns, que eu vejo que aqui vocês são capazes de pensar o Brasil, e não só o interesse específico de vocês que são estudantes universitários. Muito obrigado por me trazer essa esperança. É possível, sim, debater educação de base entre universitários. Muito obrigado. Bom, então, depois de tanta coisa que o senador contribuiu com um pouco do seu conhecimento, né? Eu que costumo transitar pela educação, eu leio muito as coisas que ele escreve e outros educadores. Então, é sempre um alimento a mais para que a gente possa, né, ter, como ele falou, ter
essa perspectiva de futuro, de mudança, né, que é uma mudança cotidiana, não vai se fazer do dia para a noite, mas é o cotidiano. E a leitura, e a informação, o pensamento crítico são fundamentais. Por hoje, nós vamos precisar encerrar, né? Nós agradecemos imensamente as palavras do senador. Eu lembro, antes de passar a palavra para o reitor, eu lembro que vocês e os professores vão retornar às aulas, vão poder discutir um pouco mais sobre o que foi falado aqui agora. Peço também que vocês, aqueles que não se inscreveram no site, se inscrevam para que vocês tenham o certificado. Ao total, durante a semana, vocês vão receber um total de horas complementares de 20 horas. Tá? Então, quem não se inscreveu, por favor, se inscreva. O site está... O link para a inscrição está no nosso site, no site da universidade. E eu passo a palavra, então, ao reitor José Vicente, para que possa encerrar a nossa noite. Por favor. Muito bem. De novo, com a grande alegria e satisfação de receber nosso convidado especial, a nossa casa de ensino, os nossos coordenadores, professores, nossas alunas. Aliás, fiquei preocupado que nenhuma aluna fez pergunta, não é? Só os homens fizeram perguntas. Então, que nos próximos dias as alunas façam perguntas, não é? Chama outra vez, muito que bem. E eu queria quebrar o protocolo. Eu sei que nós estamos aqui nos aproximando do final dos trabalhos, mas eu penso que todos nós, eu e acho que todos os meninos, as meninas, têm uma dúvida. São muitas, mas essa é central. Porque, ao final de contas, nós estamos falando de um mundo em transição, nós estamos falando de um conhecimento que deixa de ser analógico para ser um conhecimento digital. Nós estamos dizendo que precisamos fazer a inclusão dos vulnerabilizados nesse ambiente da educação. E nós estamos dizendo que sem essa tecnologia, que vai até ter um cheiro, dificilmente as pessoas poderão ser bem-sucedidas, alcançarem seus sonhos e realizar seus objetivos. Como é que a gente vai conseguir fazer essa transição, né, de uma educação analógica para uma educação digital, sobretudo para o nosso entorno, os nossos pais, as nossas mães, os nossos avós, que agora, nessa educação tecnológica, terá a necessidade e obrigatoriedade de dominar, pelo menos, os princípios mínimos para poder sobreviver. E, junto com isso, esse emprego que deixa de ser um emprego definido, alcançável e disponibilizável, para se constituir agora no emprego ou no trabalho que precisa ser reconstruído, reproduzido. Como é que esses meninos e essas meninas poderão se preparar para serem bem-sucedidos nesse admirável mundo novo e perigoso? Eu podia dar a resposta mais simples, honesta, clara, mas não seria bastante. É dizer, não sei. Ninguém sabe como vai ser. Vocês são uma geração de transição, como você disse. Portanto, vão pagar um preço muito alto. Mas vão se beneficiar de muita coisa também, como nós estamos nos beneficiando com essas coisas aqui, com o computador, tudo que tira emprego e dá prazer e dá satisfação e facilita o aprendizado. Não sei, mas eu posso dar algumas ideias. Algumas coisas nós vamos aprender. Lembre-se que eu falei que são dois objetivos no processo de aprendizagem: buscar a felicidade pessoal, que exige emprego, e mudar a sociedade, o país, o mundo, fazer o mundo melhor e mais belo. No que se refere à felicidade, vai ter que ter emprego. Vocês vão ter que aprender por vocês, discutindo onde é que vai encontrar isso. Certamente um lugar vai ser quem fabrica essas coisas. Aquilo que a gente usa que tira nosso emprego, vai dar emprego a quem sabe usar isso, a quem sabe inventar isso. Vai ter que estar lá na frente. Agora, vocês têm que aprender algumas coisas que serão sempre necessárias. Por exemplo, como deslumbrar-se com as belezas do mundo. Os robôs não vão se deslumbrar.
Somos nós que vamos nos deslumbrar. Assistindo a peça dele, por exemplo, nós temos que praticar mais arte. Praticar, não só frequentar, não só assistir. Isso vai dar emprego? Provavelmente. Mas se não der, dá prazer, dá satisfação. Aprender não, é ampliar a indignação com as injustiças do mundo. Os robôs não vão ter essa capacidade. Nós precisamos estar alertas para as coisas erradas do mundo, inclusive no uso errado da tecnologia. Sempre que for possível, dar um uso correto, porque às vezes ela atropela a gente. Às vezes a gente não consegue barrar o avanço tecnológico, mesmo que ele traga problemas. Então, deslumbrar-se, indignar-se. Terceiro, entender. Você vê, o primeiro é com arte. O segundo é com ética, indignar-se. O terceiro é entender, com as ciências. Entender as coisas do mundo. Entender como funcionam as coisas. Quem entende como as coisas funcionam, enfrentam melhor as coisas que são ruins para a gente. Então, tem que estudar as ciências. Procure estudar isso. Procure entender, procurem deslumbrar-se e procurem indignar-se. Essas três coisas vão continuar permanentes e vão ajudar tanto a fazer feliz como a mudar para melhorar o mundo e o país. Fazer um Brasil melhor e mais belo. Mas o detalhe de como vai ser isso, ninguém vai saber. Eu acho que ninguém tem. Nem os psicanalistas, nem os psicólogos. É algo de transição. Quem está em transição é como um terremoto. Você arrisca que caia coisa na sua cabeça. Ninguém sai incólume de um terremoto forte. Ninguém vai sair incólume dessa revolução que está acontecendo aí, que nos próximos 10 anos vai pegar vocês bem cheio. Porque a meninada já vai entrar com ela já funcionando. Os da minha idade e de outros aqui e já estão mais para lá. Então não vão sofrer tanto. Vocês são a geração mais sacrificada e pode ser também a mais beneficiada. Porque o avanço técnico na história do mundo beneficia mais do que prejudica. Mas sempre gerou desemprego. Quando o carro foi inventado, já pensou quantos cocheiro que chama, né? Condutor de carruagem ficou desempregado? Quantos? Todos. Eu acho que nenhum deles passou de conduzir um cavalo para conduzir um carro. Então, isso, na história toda, isso aconteceu. Agora é mais radical, por causa da inteligência artificial, que está substituindo quase todo mundo. Mas, mesmo assim, virão muitas coisas positivas desse processo. E vocês serão beneficiados também. E eu espero que nenhum tenha prejuízo por terem se preparado e, olha, suado para entender, deslumbrar-se e indignar-se. É isso que eu posso dizer. Olha, se nem o nosso queridíssimo professor Cristóvão Buarque tem uma solução à vista, significa que nós vamos ter que empenhar mais energias, fazer mais e melhor a nossa lição de casa para que a gente esteja pronto, né, para todas essas mudanças. E, de novo, é o que nós temos dito e enfatizado, né? Sem educação não há liberdade de qualquer natureza, nem a liberdade de continuar seguindo adiante. Eu quero compartilhar com vocês também, dentro dessa perspectiva de que há uma luta a ser lutada, a ser vivida, que nós começamos na Zumbi dos Palmares a campanha Cota Sim, né? Acho que muitos de vocês se recordam, o professor Cristóvão Buarque se recorda, e finalmente fomos bem-sucedidos, né? A campanha foi vitoriosa porque a lei das cotas foi aprovada então na Câmara dos Deputados e com isso aquelas melhorias e aqueles aprimoramentos foram contemplados e um trabalho, uma luta, um esforço que começou aqui
e que depois juntaram-se tantas outras instituições, ao final alcançou, né, sucesso e foi muito bem recebida por todos que estão nessa luta. Ela vai para o Senado agora, o trabalho continua no Senado, mas se Deus quiser, daqui a alguns meses, né, já estaremos celebrando essa vitória definitiva. E dizer para vocês também que nós estamos com muitas surpresas para os dias que virão aqui para o nosso trabalho, né? Já estamos com o curso de tranças que está rodando aí. Quem quiser fazer as inscrições para o curso de tranças, pode fazer a inscrição, tem vaga, né? É uma técnica importante que gera renda, né? Consegue produzir recurso aí rapidinho. E nós estamos fazendo uma repaginada na nossa atlética, já vamos ter novidades muito breve. E ao final, ao longo da semana, um conjunto, né, de informações, né, o professor Robson, importante para cada um de vocês. Muito obrigado pela gentileza da presença, obrigado, Sandra, não é, pela construção dessa noite, obrigado os professores, coordenadores, obrigado, estimado amigo, vamos estar juntos mais vezes e, como nós já dizíamos, na voz do Tobias da Vai-Vai. Valeu, Zumbi!